Vixe, é literatura. Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Vixe, é Literatura, um projeto que nasceu no interior do Ceará, na cidade de Iguatu, dentro do centro acadêmico na Universidade Estadual do Ceará, na USF-CLI, e no curso de Letras em Inglês. Essa ideia do podcast surgiu a partir da iniciativa da professora, mestre e doutoranda, Sara Mabel, essa professora ousada que trouxe para a gente, dentro da disciplina de literatura contemporânea, esse desafio de criar algo novo, uma atividade diferente do que é visto comumente dentro de outras disciplinas de literatura, né? O roteiro desse episódio é da minha amiga Josi Farias e a edição e montagem do Artemio Hermeson. E eu sou Nayana Moura, estudante de letras, língua inglesa, da USF-CLI, e colega dos meninos, e hoje a gente vai debater sobre o escritor Rubem Fonseca. Tudo que tem em torno da sua escrita, as curiosidades, as polêmicas e essa literatura fonsequiana, né? Então, vamos lá. Pessoal, se apresenta aí para a gente continuar esse podcast maravilhoso. Oi, meu povo! Eu sou Josi Farias, colega da Nayana, estudante também de letras em inglês, do campo de Iguatu, da Universidade Estadual do Ceará. Pois é, essa disciplina da Sara, eu já era um amante da literatura, mas essa disciplina me abriu aí as portas para diversos autores que eu não conhecia ainda, inclusive o Rubem Fonseca. Me impactou, lógico, eu acredito que todos que leem o Rubem pela primeira vez, e se começar pelo famoso conto Feliz Ano Novo, é impactado. Não tem como, né, com a escancaramento da violência que o Rubem descreve nos seus textos. Pois é, mas eu acho necessário falar de Rubem, porque quando eu conheci o Rubem, eu tive esse medo, esse susto, mas eu mergulhei no Rubem e me tornei até pesquisadora dele. O meu projeto de TCC é sobre o Rubem Fonseca e acredito que vou continuar trabalhando muito com esse escritor maravilhoso, que eu não conhecia, mas que, graças a essa disciplina e a professora Sara Mabel, tive o prazer de conhecer. Tardio? Foi tardio, mas graças a Deus conheci. E é isso, o Rubem Fonseca, ele impactou, né? Sem medo nenhum. Eu tenho como dizer que existe contos antes e depois do Rubem. O Rubem impactou a literatura nacional com seu humor, né, ao retratar de violência, porque é engraçado da obra do Rubem é que você consegue rir e se espantar ao mesmo tempo. Na verdade, o Rubem era um gênio, né? Vamos lá, vamos falar de Rubem. Oi, galera. Então, meu nome é Artemio, sou estudante também do curso de Letras em Inglês aqui da nossa FECLI US de Iguatu, no campus Humberto Teixeira, né, aqui no Ceará. E confesso, sim, que estou bastante contente, né, em participar desse podcast e dessa disciplina que, assim como eu, meus colegas também perceberam e sentiram que proporcionou bastante riqueza literária, né, muita comunicação. A gente teve variados momentos aí que a gente pôde desenvolver muita coisa interessante, né, como eu, no caso, eu desenvolvi muito minha escrita e a questão da minha comunicação, que eu era muito bloqueado, enfim. Então, como já mencionado, né, iremos falar sobre o rei da literatura afiada, como acho que todo mundo conhece. Ele é um ácido nessa questão da escrita, cruel e ao mesmo tempo realista, né, que é o nosso famoso Rubem Fonseca. Espero demais que gostem e se envolvam, né, se divirtam com a gente, porque também todo mundo aqui está empolgado para falar sobre o Rubem, né, e é isso, galera. Olá, pessoal, eu sou Letícia Oliveira, também estudante de letras, língua inglesa na USF-CLI. E a partir dessa disciplina de literatura contemporânea, eu consegui conhecer alguns autores que até então eu não fazia ideia dessas obras maravilhosas. E um desses autores, que ele me jogou para longe da minha zona de conforto, foi o Rubem Fonseca. E eu gosto desse tipo de leitura que joga, arremessa você para fora de tudo que é confortável. Então, foi incrível as experiências, as leituras, e eu acredito que você também vai gostar.
Então, coloque seu fone de ouvido e embarque nessa com a gente. José Rubem Fonseca, ou Rubem Fonseca, ou José Rubem, como desejam chamar, né? É um brasileiro que nasceu em Juiz de Fora, Minas Gerais, em 1925. Mas ainda criança, o Rubem ele veio para o Rio de Janeiro. E foi lá que ele constituiu família e viveu toda a sua vida, né? Ele se formou em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, e entrou para a polícia como comissário do 16º Distrito Policial de São Cristóvão. Ele atuou executando mais funções administrativas. O Rubem ele não foi diretamente para a rua, né? Ele ficou mais no setor administrativo. Mas mesmo no setor administrativo da polícia, o Rubem ele tinha muito acesso a tudo que acontecia, né? Ele via tudo que acontecia lá. Em 1953, ele foi escolhido, né, para fazer um aperfeiçoamento nos Estados Unidos. E durante esse período, ele fez mestrado em administração em Nova York, na Universidade de Nova York, né? Regressando ao Brasil em 1954. Depois que ele chegou em 1954, ele passou apenas mais 4 anos exercendo a função, né? E foi exonerado da polícia. A partir de então, o Rubem começou a trabalhar como executivo da Light, que era uma empresa de distribuição de energia do Rio de Janeiro. E concomitante a isso, ele trabalhava como contista, romancista, roteirista. Ele tinha diversas funções, né, o Rubem? Quando ele saiu realmente da Light em 1979, aí ele se dedicou realmente à carreira literária, né? O Rubem, ele se destaca muito por ser contista, um autor de narrativas realmente curtas, né? E o que destacou, o que teve um destaque assim, na sua literatura, foi o seu estilo investigativo e policial, né? Sempre dentro de um contexto histórico. E como os meninos já falaram, o Rubem realmente era conhecido como o cara do brutalista, assim, realista. O cara que realmente falava e escrevia o que pensava, o que via, né? E, inclusive, em uma das suas entrevistas, assim, parafraseando até o que o Rubem falou, né? Ele diz que se as palavras existem, são para serem usadas. Então, por isso, ele realmente usava palavrões, ele nas suas obras, o erotismo, a pornografia, realmente era algo explícito. Ele não arrodeava para falar nada. E quando questionado sobre isso, né, o Rubens dizia que não faz sentido não escrever o que se vê, o que se presencia, né? Afinal, ele mora no Rio de Janeiro. E o Rubens, ele teve muito disso, de escrever um pouco sobre aquelas pessoas marginalizadas, que ninguém consegue ver, né? E o Rubens, ele conseguiu ver e escrever, do seu jeito seco, mas bem literário. Sabe, Nayane, você estava falando que o Rubem não tinha medo de falar palavrão. É verdade, o Rubem dizia, né, como você bem parafraseou, que todas as palavras, já que elas existiam, elas deveriam ser escritas, elas deveriam ser faladas. Só que quando você lê o Rubem, mesmo diante desse palavreado todo, ele não perde a sofisticação, ele não perde a sofisticação de um escritor. Quando você lê Rubem, você percebe que o cara dominava a língua portuguesa perfeitamente. Rubem, eu acho ele incrível por causa disso, porque mesmo falando do mundo suburbano, né, desses personagens aí obscuros da sociedade, o cara tem um linguajar sofisticadíssimo, as palavras que os vocábulos que ele escolhe para escrever. É delicioso ler o Rubem, apesar de tudo, né? Justamente, também tem a organização do texto, né? Toda essa preocupação que o Rubem tem de realmente fazer as escolhas certas. Ele pode até usar palavras assim diretas, né, pesadas que a sociedade não espera, mas ele usa da forma correta, né? Entrega isso de uma forma realmente profissional. Inclusive, entre os estudiosos, há super esse assunto, né? Que o Rubem, esse era o gostoso da literatura do Rubem, porque ele ia mesclando, né, um palavrão com uma palavra sofisticada, uma palavra mais requintada da língua portuguesa. Eu achei isso genial no texto do Rubem quando eu li. E é isso, Rubem Fonseca ele mudou a literatura justamente por escancarar assim, a violência
a vida urbana como ela é, usando palavrões, e ao mesmo tempo ele mesclava realmente com palavras mais sofisticadas. Isso é genial. Também o ritmo da leitura é muito singular. Para mim, achei assim, bem rápido. E a gente tem uma visão panorâmica dos personagens incrível. E com isso, ele deu pontapé na formação de leitores fiéis. E eu vou dizer para vocês que ele me fidelizou aí, porque eu amo qualquer leitura que me tire da zona de conforto. E o Rubem Fonseca, ele te arremessa para longe, cara. Então, Letícia, você falou que leu Rubem Fonseca aceleradamente, e eu estava pesquisando sobre ele e o Edgar Allan Poe, exatamente essa característica deles que eu acho similar. O Edgar Allan Poe, ele costumava falar que um conto bom, para ele, pelo menos, que, aliás, além de um ótimo escritor, era um ótimo crítico literário, que um conto bom tinha que ser lido de uma sentada só, e é isso que acontece com os contos do Rubem. Outra característica sobre os contos do Rubem é que tem muito diálogo, que é típico do conto. O Rubem, eu acho que ele, não é à toa que ele tem essa fama de excelente contista, Letícia. Não, concordo plenamente. Aí imagina ele falando tudo isso aí em uma época que basicamente a escrita era totalmente outra. Ele arrombou as portas da literatura, ele liberou a entrada de vozes, de gritos, de soco. E uma sacanagem, né? Uma sacanagem que lá ele gostava de colocar. Essas coisas, esses tiros, essas coisas a gente vê aonde? Nas cidades grandes. Essa é a realidade que ele mostra pra gente. Essa longa trajetória é iniciada com Os Prisioneiros, inclusive, que foi uma porrada inédita. Ela marca a estreia de Rubem Fonseca como autor em 1963. Começava daí uma outra maneira de fazer literatura no Brasil. Tem uma curiosidade engraçada sobre Os Prisioneiros do Rubem Fonseca. Vou contar uma historinha rapidinha sobre ele. O Rubem Fonseca, quando ele tinha 18 anos, ele já escrevia desde sempre. Ele sempre foi uma criança muito introspectiva, e seu hobby na infância, para você ver, era ler. Curiosamente, muitas pessoas falavam, né, agora já na fase adulta, que o Rubem tinha um senso de humor. E eu acredito, porque quando a gente lê o Rubem, a gente ri. E ele era uma criança introspectiva, mas sempre gostou de ler e dos escritos. Então, quando ele tinha 18 anos, ele decidiu que queria publicar, e juntou 10 contos que ele tinha escrito, né, ao longo da juventude, e levou para um editor no Rio de Janeiro, uma editora do Rio de Janeiro, uma editora tradicional. E o editor recebeu ele muito bem e pegou o manuscrito do Rubem e disse que não se preocupasse, que ia ler com carinho o manuscrito. E aí o Rubem foi para casa. Aí, passado alguns dias, o Rubem começou a ficar preocupado, porque não tinha recebido nenhuma informação da editora e, além do mais, não tinha cópias do manuscrito, né? Ele chegou lá na editora muito aflito, muito preocupado, e o editor disse: não, calma, cara, calma, estou parafraseando aqui, né? Calma, que a editora ela é muito antiga, e desde sempre nós temos o cuidado de, quando lermos, né, depois que a gente lê os manuscritos dos escritores, a gente devolve para eles. Aí o Rubem, então tá certo, mas aí, minha gente, deu azar, porque eles perderam, né, o manuscrito do Rubem. E quando o editor foi conversar com ele, tinha uma coisa pior ainda. Além de ter perdido, ele não chegou nem a ler. E aí o Rubem saiu tão decepcionado dessa editora, que ele disse que nunca mais publicaria nada dele. Ele continuaria escrevendo, mas ele não tinha mais a vontade de publicar. Graças a Deus isso não aconteceu. Aí a curiosidade sobre Os Prisioneiros. Na década de 60, quando a Naina fala que ele trabalhou na Light, nessa estatal, ele continuava escrevendo, que eu acredito que o Rubem sempre escreveu. E aí a secretária dele encontrou 10 contos, olha que coincidência, né? Encontrou 10 contos dentro da gavetinha lá do escritório dele e levou para um amigo do Rubem, que era um editor, né? O Gumecindo Rocha Dória, um editor do Rio de Janeiro também.
E o editor ficou impressionado com os contos e decidiu, sem autorização do Rubem, sem conversar com o Rubem, rodar um livro. Quando o livro foi rodado e estava impresso, ele chegou lá para o Rubem e apresentou a ideia. Aí o Rubem ficou puto com o editor, né? Ficou uma fera, disse que não queria saber de publicar nada, não. Só que aí o editor acabou convencendo o Rubem, né, alguns dias depois, com uma condição. O Rubem só deixaria o livro ser publicado se a capa do livro fosse um desenho de um filho dele de 5 anos. E aí foi a vez do editor ficar puto com o Rubem, né? Diz que não dava certo. Enfim, eles entraram num acordo e o livro foi, em 1963, lançado com a capa do filho do Rubem. Detalhe, tomou o gosto do público, as críticas foram um sucesso e eu achei muito interessante essa curiosidade sobre o livro. O cara era bastante. Pois é, mulher, eu tava ouvindo aqui tu falando, né, e eu tava viajando nessa história. Eu gosto desse jeitão dele, do Rubem, né, ser uma pessoa bem carrascona mesmo, né, nesse determinadas situações que ocorre, né. Enfim, pessoal, não sei vocês, mas eu, assim, particularmente, eu senti uma dificuldade enorme em situar o Rubem em um período específico. Eu acho que a Josi pode até me ajudar depois, né? Assim, num contexto histórico específico, até porque ele teve o primeiro livro dele lançado na década de 60, né? E depois disso foi, assim, metralhadora de narrativas extremamente intrigantes. E eu também percebi muito, assim, já pela questão do impacto que ele causou na literatura, né? Que ele foi um escritor, né, da literatura pós-moderna e ele trouxe todas as características nesse período e outras também no caso, né, como a violência levada ao extremo, né, ele uniu fatos históricos para o estilo policial em suas narrativas e a exploração política também. Ele abordou bastante esse tema, né, em seus contos, seus livros. E ele era bem ácido, como eu tinha falado também aqui, né? O sexo também era algo muito bem colocado. A solidão dos personagens, eu acho que foi uma das coisas que eu mais notei, coisa que ele faz, assim, de uma forma muito bem feita. E o pouco que eu li dele, eu consegui notar essa questão, o aprofundamento que ele leva dos personagens na questão da solidão também. E os personagens do Rubem, né, vocês podem ver que ele descreve assim com uma precisão até as coisas assim mais horripilantes, né, coisas assim que a gente não costuma descrever, né, características físicas. O Rubem realmente não deixa passar nada, que é para você conhecer inteiramente aquele personagem, fisicamente, emocionalmente. Então e com isso faz você adentrar realmente no mundo daqueles personagens. Você vive aquele conto, né? Porque o Rubem é conhecido mais por os seus contos. E eu tive mais acesso aos contos do Rubem. Então, realmente, a gente vive a história daqueles personagens. Por mais cruel que seja, você consegue entrar naquele mundo. Sentir mais ou menos o que eles estavam sentindo. E como eu estava falando antes, a gente tem esses protagonistas nesses contos de os prisioneiros de uma forma, assim, que os personagens estão para resistir ao mundo. Ele uniformiza, ele corrompe o que existe mais verdadeiro. É genuíno. O que tem de pior no ser humano. Ele traz, assim, essa realidade na nossa cara de... Ele não tem pena de você. Ele não está medindo palavras. Sobre os personagens do Rubem, aliás, sobre a temática, né, a Nayana estava falando, sempre são personagens, assim, muito fortes, né, sempre é um personagem marginalizado. E sobre essa temática do Rubem, essa característica dele ser bem político e crítico, o Rubem é muito crítico, né, na sociedade. Essas características do Rubem a gente vê no primeiro livro dele, né, que é Os Prisioneiros. Surgiu na época esse comentário de que o nome do livro era exatamente isso, era uma analogia à vida contemporânea, ao homem contemporâneo, né, que ele estava sempre preso àquela sua inexistência insignificante, e também uma alusão à barbárie social. Então, ou seja, o Rubem, eu não sei, Artêmio,
porque é impossível precisar quando o Rubem começou a escrever. Podemos precisar quando ele começou a publicar, que foi em 1963, que é Os Prisioneiros, né, um livro de contos, e que já carrega essa característica marcante do Rubem. Eu acho, assim, acredito que o Rubens sempre teve essa carga, né, essa carga temática de de protagonistas fortes e marginalizados. E nesse livro, já inicial da carreira dele, estreando, né, a carreira dele, ele já diz para que veio. E depois, reunindo 18 contos, ele fez a antologia de O Homem de Fevereiro ou Março. Ele traz uma visão também panorâmica do que seria o primeiro Rubem Fonseca. Talentoso, impactante, tornou referência nas últimas décadas ao impor a ficção urbana de forma definitiva. Pois é, e sobre o Rubem, né, a gente fala muito sobre os contos do Rubem, mas nós não podemos esquecer que ele tem muitos romances. Eu, infelizmente, ainda não li, mas estou aqui com 3 romances do Rubem para ler, entre eles Agosto, que é acho que o mais comentado, o Caso Morel também está aqui comigo, e A Grande Arte. Né? Esses 3 livros estão aqui esperando o momento de tomar um fôlego aí das coisas da faculdade, da vida, para começar a ler. Os de contos eu acho que eu já devorei um bocado. Mas é sempre assim, ler Rubem é fascinante, eu acho fascinante. O Rubem me cativa demais, apesar de me assustar também, porque, como os meninos já falaram aí, a gente se depara com a realidade do nosso país. Severino Marques apresenta um personagem fisiculturista, pugilista, galã. Ele vive ao Deus dará, né? Além dele, o inimigo. Nesse conto, ele mostra a desagregação de um grupo de colegas de escola e o apego ao nostálgico do narrador a uma época que já se foi. O inimigo dele é o tempo, que muda tudo, inclusive a afeição da sociedade brasileira, que se urbaniza aceleradamente na década de 60. Sim, voltando às obras do Rubens, né, que a Josi citou, algumas das obras dele, Agosto se tornou uma das obras assim mais popular conhecida assim, por todos, por ela ter sido adaptada para a TV, né? Em 1993, a TV Globo exibiu um seriado, né, que era baseado nesse livro do Rubens, e falava muito da guerra civil que estava acontecendo aqui no Brasil, né? Que o desfecho dessa história se deu com a morte do Getúlio, né? E sem falar, né, que esse livro, ele, para mim, deixa claramente o estilo do Rubens, assim, escancarado, para todo mundo ver que é uma questão da investigação policial e, enfim, dentro de um contexto histórico. Então, eu acho e ainda fala de política, né? Claramente fala de política. Então, eu acho que todas as características da literatura de Rubens estão presentes nesse livro. Não desmerecendo as outras obras, mas só falando da popularidade dessa obra assim, no meio, por ter sido adaptada em si. Mas as outras obras são excepcionais, né? Nayana, aproveitando o gancho sobre adaptação para o cinema, o Rubem, ele não foi apenas um escritor. O Rubem ele foi um roteirista e um roteirista premiado. Ele ganhou o prêmio Quito do Festival de Gramado pelo roteiro de Estelinha. E esse prêmio, ele é o prêmio considerado o prêmio nacional de mais importância do cinema nacional, esse prêmio de Gramado. Além desse prêmio, ele também ganhou o prêmio Coruja de Ouro pelo roteiro de Homem Casado, e o seu romance A Grande Arte foi premiado pela Associação Paulista de Crítico de Arte. Ou seja, o Rubem, ele dominava aí as artes do cinema, né? Ele é roteirista e roteirista premiado. Pois é, gente, né? Eu tava ouvindo aqui vocês falando, eu particularmente, quando tava lendo alguns contos dele, que eu não li tudo ainda, espero ler todas as obras dele, eu fiquei pensando aqui em relação a o que iniciar a ler dele, né? Porque eu fico com medo de ler as obras mais famosas dele e, tipo, ver o melhor do cara e depois nada vai ser melhor do que
né? Tipo, vai passar as coisas que eu li, aí eu vou só encontrar coisas mais leves dele. Então, eu quero ter uma ordem cronológica, mas não começando pelo mais cruel, assim, dele, né? Eu quero começar pelo mais leve para me consumir aos poucos. E eu, particularmente, eu estava até comentando com a Josi, né, hoje à tarde, sobre essa questão dos livros dele. Eu estou muito afim de comprar mais, porque eu até comprei hoje um livro dele, e pensando nisso, né, nessa questão das obras dele, né, eu pude conhecer muito pouco ainda, mas suficiente, né, para poder aqui falar de alguns contos, de algumas obras que eu vi dele, que eu tive o prazer de conhecer três, que foi a Lucy McCartney, né, A Coleira do Cão e Feliz Ano Novo, que Josi, né, mais do que eu aí, ela vai saber de falar sobre esse conto, né, e que desses três livros, né, para mim o último, Feliz Ano Novo, ele foi um dos mais cruéis, né, na minha opinião. Artêmio, sinto muito lhe avisar, ou melhor, eu acho que felizmente vou lhe avisar, não há nada muito leve do Rubem. Não tem como você escolher. Tudo que você lê do Rubem, pelo menos para mim, está sendo assim. Tudo que eu tenho lido, eu fico, nossa, será que tem mais? Porque é tudo muito forte. Então, não se preocupe, vá deliciando-se com o Rubem, não se preocupe por ler o melhor dele, e depois você vai ler mais e mais, porque não tem como não ler, é tudo muito bom. O cara publicou livro até 2016. Eu tinha visto essa questão das últimas publicações dele e eu fiquei assim, pensando, meu Deus do céu, o homem não parava não, era direto, né? Inclusive, né, pessoal, tem um conto que é A Entrevista, que tem uma adaptação, né, criado pela nossa professora Sara Mabel, que é diretora também, roteirista, audiodescritora, enfim. Tem tudo isso. E esse talvez eu achei um conto mais tranquilo de ler, perto de todos os outros que eu já li do Rubens. Isso de degustar Rubem Fonseca, ele é uma coisa assim bem particular, né? Porque o Rubem Fonseca, ele não cria personagens, ele dá alma aos personagens. Eles são muito humanos. São pessoas que talvez você conheça alguém como o personagem que ele está citando nos contos, nos romances, enfim. O Buraco na Parede tem 77 contos. Poucas exceções são todos exercícios de voz e as narrativas são em primeira pessoa. Um conjunto de assuntos que se repetem continuamente nesse universo. O Baixo Mundo Carioca, que está combinando e contrastando com o mundo dos ricos. Aí, isso que está combinando e contrastando com o mundo dos ricos, a gente vê também na escrita, né? O que a gente vê de pior na escrita, de palavrão, considerando isso, até palavras super sofisticadas. Ele vai do céu ao inferno na escrita, assim como ele vai também nos enredos das histórias. O Fonseca, ele nos entrega essa ótica da consciência masculina no seu limite. Critica a normalização geral e as perversões do clero, a nobreza e o povo. Que nem eu estava falando aqui. O cara, desde a escrita, ele traz o que tem de pior, de palavrão, uma coisa que te incomoda, a palavras lindas, assim como personagens difíceis, aquela coisa brutal, como personagens mais tranquilos. É totalmente contrastada. Tudo que ele faz tem um contraste muito grande. É impressionante, cara. Meu gol, puxando aí no gancho, né, A Coleira do Cão, eu até comentei, né, na minha fala anterior. Eu fiquei muito fã desse livro. Eu não li tudo ainda, ele é pequenininho, tem em média 190 páginas. Inclusive a Saraiva tá vendendo uma versão dele de bolso, certo? Tá baratinho, eu tô até pensando em comprar. Mas, enfim, eu gostei muito desse livro porque também tem um conto que o nome dele é A Opção, né? Ai, meu povo, que conto, assim, maravilhoso. Eu gostei muito, né? Porque ele fala sobre a transexualidade, né? Que é um assunto bem pautado nos dias de hoje e que foi escrito, assim, de forma tão aberta, né? Eu fiquei pensando como foi a reação na época que a obra foi lançada juntamente com esse conto,
Porque se hoje em dia, né, é motivo para muita gente criticar, né, meter o pau, enfim, imagina naquele período, né, um período extremamente sombrio e problemático. Fora que a escrita dele aqui foi simplesmente assim, cirúrgica, né, muito cuidadosa. Eu amei saber que ele abordou esse tema, essas temáticas, num período assim muito complicado, que foi, né, o período da ditadura. Outro livro assim que eu adorei conhecer foi o Lucy McCartney, né, de 1969. É uma obra bem mediana, né, tem aí 240 pagininhas, né, uma delícia de distribuição de páginas. Eu, inclusive, adoro esse estilo de livro, assim, que é bem comum, né, pequenininho, enfim. E tem tanto histórias grandes quanto pequenas, né, mas muito gostosas de ler. Esse livro, ele inicialmente, né, quando ele foi lançado em 1967, ele não tinha de início esse título, né, Lucy McCartney. Ele era ficção e não. Aí, posteriormente, ele foi relançado em 69, aí ele foi, né, renomeado como Lucy McCartney, né, o que para mim fez muito sentido, porque faz referência à narrativa mais marcante da obra, né. Aí, pela mudança do nome também, ele adquiriu muita relevância e vendeu bastante, chegando até a ganhar o Prêmio Jabuti de 1970 pela categoria Conto, Crônica, Novelas também, né. O livro é maravilhoso, galera, e traz uma proposta estética nova, inovadora, pelo menos para mim, né? Recomendo muito, muito, muito. Sobre a premiação aí que você falou do Lucian McCartney, o Rubem Fonseca, ele tem a fama de ser o rei do Jabuti, porque ele ganhou 6 vezes essa premiação, além de outros, né? E o Prêmio Camões, que o Prêmio Camões eu acho que é o maior prêmio, né, da língua portuguesa. O Rubem foi super reconhecido por prêmios, né? E engraçado é que o Rubem raramente aparecia para receber as homenagens e os prêmios que ele recebia. Eu acho que o Rubem era muito tímido, devia ser assim como na infância, devia ser um adulto tímido. Ele costumava dizer, o motivo de não dar entrevista é que todo escritor, ele deveria essencialmente falar tudo que tinha para falar dentro das obras dele. O que me parece ser típico de alguém que não gostava muito dos holofortes e aí arranjava, eu vou dizer desculpa, mas talvez essa palavra nem caiba, arranjava essa desculpa, né? Que todo escritor, tudo que ele tinha para dizer, ele costumava dizer, tudo que eu tenho para dizer, eu já disse, tá aí, já escrevi, tá dentro das minhas obras. Mas eu acho que é uma desculpa de um homem muito tímido. E quando eu olho as fotos do Rubem Fonseca, eu tenho essa impressão de que ele era muito tímido. Por detrás dessa timidez, havia um grande escritor, um gênio. E apesar de toda essa reclusão do Rubem, ele adquiriu uma fama muito engraçada, né? Há uma divisão aí entre muitas pessoas sobre a questão do regime militar. Uns dizem que o Rubem apoiou o regime militar, e outros dizem que não, que o Rubem não apoiou. E engraçado que talvez essa fama tenha surgido a partir de 1964, porque nesse ano ele se tornou o diretor do IPS. E aí talvez por isso surgiu essa como eu posso dizer assim, essa fofoca, né? Vou utilizar a fofoca, de que o Rubem tinha apoiado o regime militar. Só que quando o João Goulart foi derrubado, o Rubem pediu demissão, né, do Instituto em forma de protesto contra o fim da democracia. E outra curiosidade, um fato sobre isso, sobre o regime militar, é que o Rubem ele teve um livro censurado, né, na época do regime, que foi o Feliz Ano Novo, né, o famigerado livro de contos, né, que tem como o conto principal o nome do título, né, que é o Feliz Ano Novo. Ele foi censurado pelo ministro da Justiça, Armando Falcão. E a alegação do ministro na época foi que o livro feria a moral e o bom costume, né, atentava a moral e os bons costumes da época. E surgiram, nessa época, foi aí que o Rubem ganhou todas essas famas de brutalista. Um senador chegou a dizer que ele era um escritor pornográfico. E um juiz também, não satisfeito com a declaração do senador, chegou a dizer que o Rubem, além de pornográfico,
ele incentivava a violência do país. Muito, muito irônico, né? Para a época, eles falarem isso. E o Rubem, ele ainda recorreu na justiça, tentou entrar com um processo para poder livrar o Feliz Ano Novo, soltá-lo, né, deixá-lo livre, mas não conseguiu não, só foi liberado, né, e na década de 80 foi que o livro voltou a circular livremente. E uma coisa engraçada, eu acho que o tiro saiu pela culatra, porque quando eles censuraram o livro, todo mundo ficou louco para saber por quê, o que tinha lá dentro. E o Feliz Ano Novo ganhou uma fama tremenda e foi assim, recorde de vendas. Vendeu demais, porque as pessoas queriam saber por que o governo tinha proibido o livro. E o Rubem Fonseca disse que nunca se aproveitou disso para promover a sua literatura, nunca se aproveitou disso para promover o livro. Show de bola, Josi. Eu estava lembrando aqui, enquanto eu estava falando, que na época também, pelas leituras que eu tive, o ministro da Educação aplaudiu, assim, de joelhos, né, a questão do governo estar tentando pressionar ele para poder tirar a obra de circulação e tal. Enfim, todas as críticas que estavam surgindo em relação a Feliz Ano Novo, ele simplesmente, assim, bateu o pé no chão e palmas, né, para quem estava criticando. Pois é, pessoal, e diante das tantas percas que a gente teve em 2020, né, devido ao Covid-19, a gente perdeu o Rubem Fonseca. Não pelo Covid-19, né, porque ele faleceu de infarto no Leblon, no seu apartamento, em 15 de abril de 2020, no caso, né. E foi uma grande perca, assim, para a literatura no geral e para todos aqueles amantes do Rubem Fonseca, até porque o Rubem, ele escreveu até falecer, bem dizer, né? Eu posso dizer assim, porque o último livro que o Rubem publicou foi Carne Crua, em 2018, então é algo muito recente. E, enfim, gente, eu espero que vocês tenham gostado, assim, desse podcast, né? A gente fez um podcast, assim, bem tranquilo, assim, uma conversa amigável entre amigos, para realmente não ficar algo monótono. Que vocês tenham aprendido também alguma coisa, né? Se interessado pelo Rubem, para fazer leituras ou para pesquisar sobre o Rubem, né? Enfim, é isso. É o que a gente tinha para passar para vocês. E um forte abraço, obrigado, né, por ficarem com a gente até o final desse podcast, desse episódio. E se liguem nos próximos episódios, viu? Pois é, galera, falar sobre o Rubem Fonseca é tipo esse ufa, né, assim, é tanta coisa que roda, o escritor é maravilhoso. É verdade, Nayana, perdemos o Rubem ano passado, uma grande perca. Mas é isso aí, galera. Muito obrigada aí por estar com a gente. Espero que vocês continuem escutando o podcast, esse projeto maravilhoso. E leiam Rubem Fonseca, porque ler Rubem Fonseca é se deparar com o que há de mais ousado e forte na literatura nacional contemporânea. Forte abraço, gente. Se cuidem, saúde. É isso, galera. Todo mundo aí se despedindo, né, desse podcast maravilhoso, essa conversa que fluiu, assim, muito bem. Eu tô, assim, me sentindo honrado por estar falando assim, sobre um autor que eu não tinha conhecido até então, né, dessa disciplina. E após essa disciplina, como eu falei na minha apresentação inicial desse podcast, eu aprendi muito, melhorei muito minha comunicação, minha escrita e minhas leituras também, né? E, enfim, é isso. Espero que a gente também possa ter contribuído com alguma coisa para vocês. E forte abraço, tomem cuidado, né? Muita água, muito amor no coração. Beijo, beijo, galera. É isso, pessoal. É super gratificante falar sobre um autor com a herança de escrita que deixou pra gente maravilhosa. Infelizmente, a gente perdeu ele, mas a gente tem aí as obras para apreciar, para degustar. E espero que vocês leiam Rubem Fonseca, se deleitem, se irritem e aproveitem. Vixe, é literatura.